Hi amigos, esse é o canal acadêmico e eu sou o Dr. Antônio Schultz. Em vídeo anterior nós apresentamos o mecanismo indutor da morte celular programada das células cancerosas, autofagia e apoptose extrínseca e intrínseca ou mitocondrial pela ivermectina. De maneira que nesse vídeo nós apresentamos o mecanismo de indução da morte das células cancerosas pela ivermectina, agora por um mecanismo imune. Mecanismo imune esse que guarda uma relação não somente com a modulação alostérica da rota metabólica de ativação dos receptores purinérgicos P2X4 e P2X7 pelo ATP, adenosina trifosfato. Como também a ivermectina apresenta a propriedade de inibir as células e inibir a síntese e secreção de células imunossupressores, aumentando a relação das células efetoras, ou seja, dos linfócitos T, efetores citotóxicos em relação aos linfócitos T reguladores supressores. E se você se interessou por esse vídeo, por esse tema, eu aconselho que você continue assistindo ele, porque além desses mecanismos, dessas rotas metabólicas relacionadas com a inibição, com a morte dessas células cancerosas por mecanismo imune pela ivermectina, nós apresentaremos também os diferentes mecanismos de indução da morte celular das células cancerosas por esse mecanismo imune, que, ressalto, pode ser tema não somente da prova de patologia oral, patologia bucal, das provas de residências relacionado com a oncologia, mas também no contexto das provas relacionadas aos concursos de odontologia, de concursos na área médica, referente às disciplinas de bioquímica e farmacologia. No mais, sugiro que você continue assistindo esse vídeo. Assim, nós passamos a apresentar os dois tipos de morte imunogênica. Aquela morte imunogênica tradicional que nós todos conhecemos, ou seja, induzida pelo sistema imune, em que diferencia com base em antígenos expressos na superfície das células, sejam células infectadas por micro-organismos, sejam em células cancerosas, antígenos de rejeição, que é baseada numa citotoxicidade, em uma imunidade citotóxica adaptativa. Contudo, a partir de do final da década de 90, 1990 em diante, se desenvolveu um novo conceito, se identificou um novo tipo de morte imune das células, sejam elas cancerosas ou não, decorrente de produtos endógenos presentes nas células, em algumas células que eram mortas por apoptose não imunogênica, ou autofagia, ou senescência, que induziam essa morte imunogênica adjuvante a essa morte imunogênica que nós todos conhecemos, que é preponderantemente de natureza adaptativa, citotóxica adaptativa, promovida pelos linfócitos T. De maneira que patógenos associados a micro-organismos, ou seja, presentes nos micro-organismos e nas células infectadas por esses micro-organismos, como quando algumas células são destruídas
pelo mecanismo de resposta imune do organismo, essas estruturas presentes nesses micro-organismos, açúcares, lipídios, glicolipídios, proteínas, dentre outras, determinam uma resposta, atuam como adjuvante no direcionamento de potencializar essa resposta imune preponderantemente adaptativa, que diferencia o que é próprio não antigênico do que é não próprio ou antigênico do organismo. Da mesma maneira que as células infectadas, por micro-organismos liberam esses patógenos moleculares associados a esses micro-organismos, as células cancerosas também, ao serem destruídas, algumas dessas células mais antigênicas, ao serem destruídas por essa resposta imune, ressalto preponderantemente adaptativa do organismo, também determina a liberação de antígenos esses que são decorrentes, alguns deles, de mutações presentes nessas células infectadas, nessas células cancerosas destruídas por essa resposta imune antigênica. Ressalto novamente, tem a inata e a adaptativa, preponderantemente adaptativa, de maneira que esses antígenos presentes, essas estruturas presentes nessas células cancerosas destruídas por essa resposta imune, também vão atuar como adjuvante no sentido de potencializar essa resposta imune. E esses antígenos presentes nessas células cancerosas que são destruídas, que são mortas e que atuam como adjuvantes, são basicamente os DAMPs, ou seja, patógenos moleculares associados ao perigo. De maneira que esses antígenos, essas moléculas, esses patógenos que são liberados quando da morte de algumas células cancerosas mais antigênicas, induzem essa resposta imune adjuvante. E é basicamente no estudo desse tipo de resposta imune, nesse tipo de morte induzida por esse mecanismo imunogênico decorrente da liberação desses patógenos moleculares associados ao perigo, dessas moléculas que sinalizam o perigo e que induzem a resposta imune contra essas células imunogênicas, que nós vamos continuar estudando nesse vídeo. De maneira que a morte imunogênica, seja das células cancerosas, seja de células infectadas por vírus, ou então células alteradas em decorrência de agentes físicos, como, por exemplo, a radiação ultravioleta, radiação gama, dentre outros, como, por exemplo, também os agentes quimioterápicos, eles induzem uma sinalização de morte, ou seja, eles induzem a geração de moléculas essas que vão sinalizar para o sistema imune que essas células não estão funcionando bem, estão alteradas na sua estrutura, apresentam mutações, de maneira que essa sinalização indutora da morte, que ocorre tanto em nível nuclear como em nível endossomal, sinalizam para o sistema imune, porquanto elas são expressas, são sintetizadas e secretadas e expressas tanto na superfície das células que estão em fase de apoptose, estão em fase de sucumbir, de morrer, quanto após
destruição dessas células, a morte, a apoptose, essas células sucumbirem, essas moléculas de sinalização, esses dumps, esse padrão molecular associado à sinalização de morte, são depositadas, são expressas na superfície dessas outras células que não estão em processo de apoptose, de morte, de maneira que, contudo, são consideradas anômalas, estranhas ao organismo, porquanto essa sinalização indica que o sistema imune do organismo, a resposta imune do organismo, deve ser dirigida contra essas moléculas, de maneira que esse sistema imune, ao destruir essas células que se encontram em apoptose, em morte celular programada e que expressam essas moléculas de sinalização, bem como essas outras células que não estão em processo de apoptose ou de morte celular não imunogênica, acabam sofrendo a ação do sistema imune de maneira que elas também são atingidas, elas também são destruídas por esse sistema, por essa resposta imunogênica. De maneira que, como ressaltado, os agentes, os mecanismos, os processos relacionados com a geração dessa sinalização de morte, dessa sinalização que vai resultar nessa destruição imunogênica dessas células em fase de apoptose, em fase de destruição, que estão em fase de sucumbir, bem como aquelas outras células cancerosas que receberam essas moléculas de sinalização, vão ser destruídas pelo sistema imune do organismo. E são basicamente todos aqueles agentes, todos aqueles processos, aqueles mecanismos que determinam a geração dessa sinalização de morte e a destruição de parte dessas células presentes na neoplasia, de maneira que essa sinalização de morte se expande, ela expressa, ela se acumula no restante das células, de maneira que a resposta imune do organismo promove essa destruição imunogênica dessas células que apresentam essa sinalização. E são basicamente isso ocorre não somente em relação ao câncer, mas também com relação às células humanas infectadas por agentes biológicos, ou então as células cancerosas relacionadas, tratadas por agentes quimioterápicos, ou então fotodinâmicas, a radiação ultravioleta, o aumento da pressão hidrostática, algumas alterações e mutações que ocorrem, lesões em nível de DNA e de RNA, que geram essas moléculas, esses dumps, que são essas moléculas de sinalização relacionadas com a morte. Dentre essas moléculas de sinalização, as que mais se ressaltam são a calireticulina, o ATP, que nós já vimos a importância do ATP relacionada por meio da geração via ativação da via glicolítica, que é importante não somente relacionada com a sobrevivência e escape das células cancerosas, mas também relacionadas com a atividade da resposta imune contra essas células cancerosas. Também a anaxina, outras moléculas, as quimiotaxinas, também as moléculas do BOX1 de alta mobilidade, HMGB1, e também outras moléculas que são apresentadas em tela e que, no contexto dessa
sinalização induzem essa resposta imune que promove essa destruição dessas células cancerosas, ou se não promovem por completo, elas pelo menos induzem o aumento dessa resposta imunogênica no direcionamento de promover uma resposta imune inata, adjuvante, que, associada à resposta imune citotóxica adaptativa direcionada contra os antígenos de rejeição expressos por essas células, promovem a destruição, se não completa, do tumor, pelo menos de parte dessa neoplasia. Assim, entendido o que são os DAMPs, ou seja, o padrão molecular associado à sinalização de morte, os principais indutores desses DAMPs, dessas moléculas, ressalto novamente, padrão molecular associado a essa sinalização de morte, nós passamos a estudar esses principais DAMPs, essas principais moléculas, essas principais sinalizações de morte no contexto da quimioterapia, para nos minutos finais desse vídeo nós relacionarmos com a atividade da ivermectina indutora também, a exemplo de muitos agentes indutores desses DAMPs, também indutores dessa morte celular imunogênica. De maneira que os agentes quimioterápicos, eles induzem a apoptose não imunogênica de algumas células tumorais, de células que são susceptíveis à sua ação, de maneira que induzem algumas células a apoptose e células essas que se encontram em diferentes fases desse mecanismo de apoptose ou de necroptose, que é a necrose programada também, semelhantemente à apoptose. A necroptose também é uma necrose induzida por morte programada. De maneira que essas células, elas induzem, sintetizam e secretam, por exemplo, o ATP. E o ATP, como nós vimos, além da sua importância relativamente ao fornecimento de energia para a sobrevivência das células cancerosas, no contexto da destruição dessas células, ela também, essa energia é necessária para a atividade imunogênica dos linfócitos T destruírem essas células cancerosas, de maneira que essas células em apoptose, no direcionamento da apoptose, da morte celular, elas, como ilustrado em tela, elas sintetizam e secretam o ATP. O ATP ele vai se ligar em receptores nas células, em algumas células dendríticas, determinando o recrutamento e a atividade dessas células nos receptores denominados de receptores purinérgicos. De maneira que o ATP, ressalto novamente, induz o recrutamento e a ativação dessas células dendríticas, que são essas células apresentadoras de antígenos. Um outro mecanismo pelo qual essas moléculas de sinalização induzidas por esses agentes quimioterápicos agem é no direcionamento de sintetizarem e secretarem a anexin. Essa anexin, ao se ligar também em receptores nas células dendríticas, receptores específicos ilustrados nessa imagem em tela, eles promovem, eles preparam essas células dendríticas, cuja função primordial delas é a apresentação
de antígenos, alguns desses antígenos decorrentes dessa apoptose, dessa necroptose, ressalto novamente, necrose programada, também induzida, programada geneticamente para as células necrosarem, para as células imunes promoverem a destruição, a fragmentação, a apoptose, a necroptose dessas células. Uma outra molécula de sinalização é a calreticulina. A calreticulina, ela age basicamente aumentando essa absorção desses antígenos, ou seja, ela torna as células que estão em fase de apoptose, de necroptose, de necrose programada, de morte por necrose programada, no direcionamento de facilitar o ataque também do sistema imune, no direcionamento de destruir essas células em apoptose, em necroptose. Também as células cancerosas, elas sintetizam e secretam outras moléculas, como as moléculas HMGB1, ou seja, moléculas do grupo do BOX1 de alta mobilidade. Essas moléculas, ao se ligarem em receptores, também nas células dendríticas, elas induzem a síntese e secreção de citoquinas e fatores de crescimento pró-inflamatório, sendo que um deles é o interferon N. O interferon N, ele apresenta a sua atividade, pode agir em nível do microambiente tumoral de duas maneiras. De uma maneira autócrina, induzindo a essas células que se encontram em necroptose, que se encontram em apoptose, que se encontram no direcionamento dessa morte celular, a produzirem uma citoquina, uma quimiotaxina denominada de citoquina ou quimocina C10, CXCL10. E essa citoquina, essa quimiocina, quimiotaxina, ela induz o recrutamento, a migração de diferentes populações de linfócitos. Linfócitos alfa-beta, ou seja, os linfócitos T, CD4H1 e os linfócitos alfa-delta. Esses linfócitos alfa-delta, ou melhor dizendo, gama-delta, esses linfócitos T, eles apresentam a propriedade de, quando reagirem, quando interagirem com as células dendríticas, com as moléculas do complexo maior de histocompatibilidade principal apresentadas pelas células dendríticas superficialmente, após a processação, ao processamento dos antígenos, ou conjuntamente com o processamento dos antígenos, essas células gama-delta, elas induzem a síntese e secreção de interleucinas, como, por exemplo, a interleucina 10. A interleucina 10, ela age em nível da população de linfócitos, nos diferentes tipos de linfócitos, de maneira a induzir uma proliferação desses linfócitos T, dessas diferentes populações de linfócitos T, especialmente dos linfócitos T citotóxicos, de maneira a promoverem a destruição das células cancerosas, de maneira que esse é basicamente um mecanismo da indução
imunogênica da morte celular tumoral pelos agentes quimioterápicos. E no contexto da ivermectina, a ivermectina age basicamente com relação a essa fase de recrutamento e ativação das células dendríticas no direcionamento de promover o processamento desses antígenos decorrente dessa morte celular não imunogênica, de maneira a tornar essas células que estão em apoptose, em necroptose, se encaminhando para a morte celular não imunogênica, também imunogênica, e tornando aquelas células que não estão nesse direcionamento para a morte celular também aptas antigenicamente a serem destruídas pela resposta imune do organismo. De uma maneira bem sintética, é esse o mecanismo. Feitas essas considerações acerca dos dumps, da morte imunogênica induzida pelos dumps, ou seja, pelo padrão molecular associado à sinalização de morte, os principais indutores, os seus mecanismos, no contexto da indução dessa morte imunogênica induzida pelos quimioterápicos, nós passamos a contextualizar essa indução dessa morte imunogênica no contexto da ivermectina. E, basicamente, a indução da morte imunogênica, da morte celular das células cancerosas pela ivermectina se assemelha à morte imunogênica induzida pela quimioterapia, especialmente no contexto da geração desses dumps, desse padrão molecular associado a essa sinalização de morte, especificamente relacionado com a modulação da via metabólica ATP, receptores purinérgicos, P2RX4, P2RX7, P2RX2, que determina a apoptose ou melhor dizendo, que determina a morte celular imunogênica de células em fase de apoptose. Também a ivermectina ela é capaz de induzir outras sinalização de morte, tal como moléculas envolvidas na sinalização de morte, tais como o HMGB1, ou seja, moléculas, proteínas do grupo BOX1 de alta mobilidade, que está associada com a ativação da resposta inflamatória e imune, com a geração de citoquinas e fatores de crescimento que induzem essa morte celular imunogênica. Também é importante se ressaltar que essa modulação dessa rota ATP, receptores purinérgicos, como nós vimos no contexto da quimioterapia, também no contexto da ivermectina, guarda uma relação com um mecanismo que promove o recrutamento e ativação das células dendríticas. Como nós sabemos, as células dendríticas elas são aquelas células apresentadoras de antígenos que, no contexto do microambiente tumoral, promovem a metabolização, a apresentação desses antígenos, dessas moléculas de sinalização de morte das células que estão
ressalto novamente, em fase de apoptose não imunogênica, e que estão prestes a sucumbir, e também daquelas células cancerosas que morreram e que liberaram, que fragmentaram-se, que foram destruídas por meio da apoptose não imunogênica e que liberaram essas moléculas de sinalização de mortes que foram apresentadas e incorporadas na superfície, das outras células que não estavam em fase de apoptose, que posteriormente foram apresentadas por essas células dendríticas para células do sistema imune, que promovendo a sua destruição imunogênica. Também é importante se ressaltar que a ivermectina apresenta a propriedade de induzir a síntese e secreção, ou melhor dizendo, a secreção de calreticulina, também dessas células que se encontram em fase de apoptose não imunogênica, de maneira a proporcionar uma antigenicidade maior também para essas células que estão em fase de destruição, e aquelas células que não se encontram em fase de destruição, em fase de morte, prestes a sucumbir, mas que recebem na sua superfície, expressam na sua superfície, incorporam na sua superfície essas moléculas de sinalização de morte, dentre as quais a reticulina. Também é importante se ressaltar que, além desse trabalho que eu me valho para exemplificar ou contextualizar a ivermectina como um possível agente indutor da morte celular imunogênica, esse trabalho de revisão dos professores chineses de uma universidade chinesa, bem como um trabalho publicado também recentemente no contexto de algumas universidades conceituadas americanas, dentre os quais o MIT, em que foi realizado um estudo em ratos, em camundongos, em que se constatou que a ivermectina, de fato, ela apresenta essa propriedade de, em neoplasias, em cânceres de mama, transformar aqueles cânceres de mama considerados no contexto da indução imunogênica como frios, ou seja, não apresentando uma população linfocitária capaz de induzir essa resposta imunogênica, de induzir essa morte indulogênica, transformando esses tumores, essas neoplasias, em tumores HOT, ou seja, promovendo a migração, a quimiotaxia de linfócitos T, esse alfa-beta, gama-delta, que são capazes de interagirem com as células dendríticas e gerarem citoquinas de maneira a aumentar essa população de linfócitos T, efetores da resposta celular adaptativa citotóxicas, ou seja, em outras palavras, transformando esses tumores frios, que apresentam uma população de linfócitos T reduzida, em tumores que aumentam essa população linfocitária, aumentando essa resposta imune contra essas neoplasias. De maneira que esse estudo, ressalto novamente, foi realizado no contexto do câncer de mama, mas que pode ser extrapolado, sob a minha óptica, no contexto
do câncer oral e que merece, por parte aí do pessoal que está na ativa aí na pesquisa acadêmica, merece uma relativa atenção. Também é importante se ressaltar, como ilustrado nessa foto em tela, nessa figura em tela, que, de fato, quando se compara os tumores que não receberam nenhum tratamento com o grupo que foi tratado com a ivermectina, que de fato a ivermectina ela aumenta a geração, a secreção dessas moléculas, desses dumps, dessas moléculas sinalizadoras de morte, tal como a molécula HMGB1, bem como da calreticulina, e também dessa população de linfócitos T alfa-deta, ou seja, linfócitos T CD4 do tipo helper 1, e também linfócitos citotóxicos gama-delta, também ilustrado em tela. Também um outro dado importante relativamente a esse estudo realizado por esse grupo de professores americanos é o fato de que a ivermectina, ela quando foi testada isoladamente relativamente à sobrevida desses ratos operados cirurgicamente, ou então desses grupos de ratos que apresentavam metástases e tratados com ivermectina isoladamente, que a diferença na sobrevida dos pacientes não foi muito acentuada. Da mesma maneira, relativamente a essa nova terapia com inibidores das proteínas checkpoint, que nós vimos em vídeos anteriores, anti-PD1, que, a despeito de prolongar a vida desses animais tratados cirurgicamente, ou então e que receberam ivermectina, ou então esses inibidores de checkpoint, anti-PD1, a despeito de aumentar um pouco, ela não aumentou significativamente essa sobrevida. Entretanto, quando a ivermectina foi administrada associada a esses inibidores de checkpoint, ressalto novamente no contexto do câncer de mama, a sobrevida desses ratos tratados cirurgicamente ou então apresentando metástases e tratados cirurgicamente, que receberam essa medicação, com essa associação da medicação com ivermectina mais inibidores de checkpoint anti-PD1, associados ou não à interleucina 2, a sobrevida desses animais aumentou. De maneira que eu ressalto que, no contexto dos cânceres, de alguns tipos de câncer, como no câncer de mama e de colo retal, carcinoma de colo intestinal, de fato, a ivermectina apresenta propriedades de induzir essa morte celular imunogênica. Dados esses que, ressalto novamente, sob a minha óptica, podem ser extrapolados no contexto do carcinoma ou do câncer oral, carcinoma de células escamosas oral, ou então do câncer oral de uma maneira geral. No mais, eu espero que esse vídeo possa ter ajudado você a compreender esse mecanismo de indução da morte imunogênica das células cancerosas
por essas moléculas DAMPs, ou seja, por esse padrão molecular associado a essas moléculas de sinalização de morte no contexto da quimioterapia e também extrapolando para o contexto da ivermectina. No mais, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!